Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer os 5 pontos básicos do crochê. Então, nós vamos iniciar fazendo o nozinho, tá? Como que a gente vai fazer esse nozinho? Nós vamos dar uma volta, ó, a gente vai fazer como se fosse um círculo mágico. A gente vai fazer um xizinho aqui em cima, esse aqui é o fio que tá vindo do rolo e aqui é a pontinha do nosso fio. Fizemos uma argolinha aqui entre os dois dedos. O que a gente vai fazer? Introduzir a agulha por dentro dessa argolinha, laçar o fio do rolo e trazer ele pra frente. Aí a gente pode puxar, ó, os dois fios e a gente fez o nozinho. Vamos regular essa argolinha que a gente deixou aqui na agulha, que é do nozinho. E vamos começar a fazer a correntinha. Como que a gente vai fazer a correntinha? Sempre segurando o trabalho firme, para ele não ficar nem muito frouxo e nem muito apertado. Nós vamos laçar o fio do rolo sempre pegando aqui, ó, por trás da agulha e passando por dentro da argolinha. Regula o ponto para ele não ficar nem muito apertado e nem muito largo. E vamos continuar fazendo esse movimento até completarmos 10 correntinhas. Lembrando, não deixem o ponto muito apertado, porque a peça fica torta e depois é ruim pra gente fazer os demais pontos, ok? Sempre esse mesmo movimento, ó. Vai pegar o fio por trás da agulha, trazer pra dentro da argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Fiz as minhas 10 correntinhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais uma correntinha para poder levantar o trabalho. Aqui, esses pontos bonitinhos é a nossa frente do trabalho. Aqui atrás é a parte de trás do trabalho. Nós agora vamos introduzir a agulha nessas laçadinhas aqui de trás, tá vendo? E aqui vai ficar a parte da frente bonitinha. O que a gente vai fazer agora? Como a gente fez um ponto a mais para poder subir o trabalho, esse primeiro ponto a gente não conta. Tá vendo? Esse primeiro ponto aqui, ó, a gente não conta. A gente vai começar a partir do segundo ponto. Então, nós vamos introduzir a agulha de frente para trás, laçar o fio, dar altura, laçar o fio novamente, passar por dentro das duas correntinhas. Vamos fazer esse mesmo procedimento novamente, ó. Aqui a gente fez o primeiro ponto baixo. Então, vamos novamente. Nós vamos introduzir a agulha aqui nessa laçadinha, essa alcinha que a gente tem aqui atrás. Vamos laçar o fio do rolo, trazer ele aqui pra frente, dar altura, laçar o fio novamente e fechar o ponto. Vamos fazer novamente. Introduz a agulha de frente para trás, laça o fio do rolo, traz para frente, dá altura no ponto, laça novamente e fecha o ponto. Aqui nós temos, ó, 3 pontos baixos. Tá vendo que bonitinho? 1, 2, 3. Esses daqui são os pontos baixos. Aqui nós temos a correntinha. Agora, nós vamos fazer o meio ponto alto. Como que é o meio ponto alto? Nós vamos laçar o fio, introduzir a agulha de frente para trás, nessa alcinha aqui de trás do nosso trabalho, do nosso ponto, laçar o fio novamente, trazer ele para frente, ficamos com 3 laçadas na agulha, certo? O que a gente vai fazer agora? Laçar o fio novamente e passar por dentro das 3 laçadas. Esse é o nosso primeiro meio ponto alto.
Vamos fazer novamente. Laçar o fio, introduzir a agulha na argolinha aqui de trás, ó, nessa alcinha aqui de trás do ponto da nossa correntinha. Laço o fio, traz ele pra frente, vamos ficar agora, ó, com 3 laçadinhas na agulha. Vamos laçar o fio e fechar, passando por dentro dos 3 pontos. Vamos fazer novamente. Vamos laçar o fio, passar por dentro dessa alcinha do ponto da correntinha. Laçar o fio, trazer ele de trás para frente, da altura. Ficamos com 3 laçadinhas. Vamos laçar o fio novamente e fechar o ponto passando entre as 3 laçadinhas. Então, aqui nós temos o meio ponto alto, o ponto baixo e a correntinha. Agora, nós vamos fazer o ponto alto. Então, a gente já tem 1, 2, 3 pontos. Vamos para o 4º ponto. O ponto alto, ele é bem parecido com o meio ponto alto, mas ele tem uma pequenininha diferença. Então, vamos lá. Nós vamos laçar o fio, introduzir a agulha na laçadinha aqui atrás do ponto da correntinha, laçar o fio que tá no rolo, trazer ele pra frente, ficamos com 3 alcinhas, igual o meio ponto alto. Mas agora tem um diferencial. O que nós vamos fazer? Nós vamos laçar o fio do rolo e vamos passar apenas entre essas 2 correntinhas. Vamos ficar com 2 laçadinhas na agulha. Nós vamos laçar o fio novamente e passar entre essas 2 alcinhas da agulha. E esse é o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer novamente. Nós vamos laçar o fio, introduzir a agulha de frente para trás no ponto base, laçar o fio novamente, trazer ele aqui para frente, dar uma altura, ficamos com 3 laçadinhas na agulha. Nós vamos laçar o fio novamente e passar apenas entre essas 2 correntinhas. Ficamos novamente com 2 correntinhas. Nós vamos laçar o fio novamente e passar entre essas 2 correntinhas novamente. E nós temos o nosso segundo ponto alto. Vamos fazer mais uma vez? Laçou o fio, introduziu a agulha no ponto base de frente para trás, laçou o fio, trouxe para frente, deu a altura, laça o fio novamente, passa entre as 2 primeiras correntinhas, laça o fio novamente e passa novamente entre as 2 correntinhas. E assim nós temos agora o ponto alto, o meio ponto alto, o ponto baixo e a correntinha. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo nós usamos muito para fazer acabamento nas peças, tá? Então, o que nós vamos fazer, ó? Eu vou fazer uma correntinha e vou virar a nossa peça, ok? Agora, eu vou trabalhar daqui para lá. Nós vamos trabalhar da direita para a esquerda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir a agulha pegando aqui, ó, a cabecinha do ponto. A cabeça do ponto são essas 2 argolinhas que nós temos aqui, ó. Essa argolinha e essa. Nós vamos introduzir a agulha aqui no meio, ó, das 2 argolinhas, ok? Ó, essas 2 perninhas, essa e essa. Essas 2 perninhas aqui, ó. A gente vai introduzir a agulha aqui no meio. Nós vamos laçar o fio e passar por dentro da argolinha. Fizemos o nosso primeiro ponto baixíssimo, ok? Então, vamos fazer novamente. Introduzir a agulha no meio das 2 perninhas da cabeça do ponto.
Laçou o fio lá de trás, trouxe pra frente, passou por dentro da argolinha, ó. E assim a gente vai formando os pontos baixíssimos. Vamos fazer novamente. Introduziu a agulha, trouxe o fio pra frente, passou por meio da argolinha. Vamos introduzir a agulha, pegando as duas laçadinhas da cabeça do ponto. Laçou o fio lá de trás, trouxe pra frente, passou no meio da laçadinha. Não deixem esses pontos apertados para ele não deixar a sua peça torta, ok? Pode deixar a peça enrugada. E esses são os 5 pontos básicos do crochê. Caso tenha alguma dúvida, me chama aqui na mensagem ou no meu WhatsApp, que eu respondo para vocês e tiro as dúvidas de vocês. Muito obrigado e até a próxima!